A corrupção pode ser definida como a utilização do poder, autoridade ou cargo que ocupa para obter vantagens e fazer uso dessa vantagem para o próprio interesse de um integrante da família ou amigo. A ONG Transparência Internacional realiza anualmente uma pesquisa que mede o grau de corrupção em cerca de 180 países. Numa escala de 0 a 10, o Brasil ficou no ano passado, segundo o estudo, com um índice de 3,7 pontos. Isso significa o 75º no ranking dos países avaliados. Corrupção é o tema de hoje do Academia. Vamos saber mais sobre o assunto com o estudo de Carlos Higino Ribeiro de Alencar. Direito e Corrupção, um estudo sobre a eficácia do processo judicial no combate à corrupção. Dissertação apresentada no curso de mestrado em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito. E tem muito mais no programa de hoje. Vamos conferir a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No Banca Examinadora, as dicas importantes para os acadêmicos e no perfil, um pouco da trajetória do jurista e escritor Olavo Bilac Pinto. Para debater direito e corrupção, um estudo sobre a eficácia do processo judicial no combate à corrupção, convidamos Augusto Aras, professor da Universidade de Brasília e doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. E ainda Vinícius de Carvalho Madeira, procurador federal e mestrando em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença, aceitar o nosso convite da TV Justiça para participar do programa de hoje, Academia, tratar de um tema super interessante, bastante atual, que é a corrupção. Espero que um dia não seja tão atual assim. Bem como também agradecer ao nosso, hoje, o palestrante que irá nos apresentar, nos irá brindar aqui com o seu trabalho. Professor, a quem também já passo a palavra para fazer a apresentação do seu trabalho. O trabalho buscou analisar uma situação muito corrente hoje no Brasil, a situação da corrupção, e buscou verificar se o sistema judicial, que deve ou deveria estar preparado para combatê-lo, se tem feito essa missão de maneira adequada, A ideia que perpassa aqui é a de que um efetivo combate à corrupção, uma efetiva punição da corrupção pelo sistema judicial, tem um forte potencial para inibir a prática desse ilícito, desse tipo de ilícito. De início, cumpre ressaltar que esse debate encontra suas raízes em diversas escolas de criminologia. Mas, para o trabalho aqui, duas escolas principais mereceram destaque. Uma escola, digamos que, de certa maneira, muito influenciada por Kant e Hegel, vem na questão da pena uma função retributiva em relação ao ilícito praticado. Ou seja, aquele que pratica algum ato incorreto deveria ser punido na medida e como forma de retribuir aquele ato praticado de maneira errônea. Já uma outra escola, que é defendida em grande parte por Cesare Beccaria e foi seguida também por um utilitarista inglês, Jeremy Bentham, defende que o caráter da pena é essencialmente dissuasório, ou seja, a pena ela deve evitar que as pessoas venham a praticar o delito. Esse debate, dentre esses autores, se deu em grande parte no final do século XVIII e início do século XIX e passou a ser retomado com grande força, essencialmente no final dos anos 60, em 1968, por um estudo de um economista e sociólogo americano chamado Gary Becker, chamado Crime e Punição, uma abordagem econômica, no qual ele indica que as pessoas que cometem ilícitos são pessoas comuns, como todas as outras, só que com estrutura de incentivos distintos. E o que é que esse estudo e diversos outros que o seguiram vêm a afirmar? De que, na verdade,
há dois elementos fundamentais para que se evite a prática do ilícito, né? Um deles seria a probabilidade de ser punido e o outro a dimensão da pena, o quantum da pena, né? Há vários estudos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, a demonstrar que em situações onde houve aumento de penalidade ou onde houve uma melhor eficácia da sanção judicial, os índices de criminalidade caíram, né? A dificuldade que nós encontramos, não só no caso americano e europeu, mas como no caso brasileiro, se diz respeito à peculiaridade da questão ligada à corrupção, né? Ao contrário de diversos outros tipos de crime, como os crimes dolosos contra a vida, os crimes contra o patrimônio, né? Nos quais há uma identificação muito fácil do fato criminoso, no caso da corrupção, há uma dificuldade muito grande de se quantificar qual seria o total de ilícitos praticados nesse sentido, porque há uma tendência muito forte de conluio entre o corrupto e o corruptor. A nenhum dos dois interessa denunciar o crime. Isso torna muito difícil uma base de comparação que pudesse indicar se a legislação, ou melhor, o próprio sistema judicial como um todo, seria ou não eficaz no combate à corrupção. O presente trabalho, ele utilizou-se de uma peculiaridade, né, do sistema jurídico brasileiro, que permitiu fazer um estudo comparativo muito rico. Qual é essa peculiaridade? Em primeiro lugar, que atos de corrupção ou atos ligados à corrupção praticados por servidores públicos, eles podem ser sancionados em 3 instâncias que são independentes entre si, apesar de guardarem alguma correlação. As instâncias civil, penal e administrativa. Ou seja, um servidor que pratica um ato corrupto, ele pode administrativamente sofrer uma sanção que culminaria com a perda do cargo, ele pode ainda ter sua liberdade cerceada como resultado de uma sanção penal e, além do mais, uma sanção civil que implica ressarcimento patrimonial e outros desdobramentos como perda de direitos políticos, normalmente por uma ação de improbidade administrativa. Essa peculiaridade do caso brasileiro vai permitir uma comparação muito rica, né? E o estudo baseou-se nisso, né? Em termos concretos, foram pesquisados servidores demitidos de órgãos públicos federais em um período de 13 anos, de 1993 a 2005. Pesquisados alguns ministérios que possuem uma diversidade de categorias funcionais muito grande, categorias de servidores com diversos graus de remuneração, e mesmo órgãos que têm grau de amadurecimento organizacional e gerencial e culturas gerenciais distintas, a fim de trazer uma amostra rica para o estudo. Nesse período, em torno de 690, né, quase 700 servidores foram demitidos nesses ministérios escolhidos, né? Acontece que muitas dessas demissões ocorrem por situações não necessariamente ligadas à corrupção, às vezes ligadas à falta de assiduidade, como o abandono de cargo, né? E, para isto, foram separados desse conjunto, desse total de servidores demitidos, aqueles que sofreram sanção exclusivamente em razão de violações ligadas à corrupção. Isso que representa algo em torno de 2/3 do total de servidores demitidos, implicou em algo próximo de 450 servidores. Em relação a estes, foi feito um estudo detalhado de como teriam caminhado os processos civis, notadamente a ação de improbidade administrativa, e os processos penais, né, ações criminais. E tentou-se verificar quantos deles tinham sido realmente punidos, quantos deles tinham sido realmente aplicadas penas privativas de liberdade ou penas que implicassem retorno patrimonial. E o resultado quantitativo do estudo é que uma parcela muito pequena desses casos foi realmente objeto de sanção penal e sanção civil, né? No caso penal, apenas algo em torno de 3,6% dos servidores que haviam praticado a corrupção sofreram de fato uma condenação penal transitada em julgado, e no caso da ação de improbidade esse número é ainda menor, apenas 1,7%, né? Esse estudo ele não busca indicar que todos esses servidores sancionados na esfera administrativa representariam o conjunto total de servidores que praticaram a corrupção.
mas ele tem uma riqueza porque tais servidores, em relação a eles, se tem um grau de, não posso dizer de certeza, mas possivelmente um grau de alta probabilidade de que tenham, de fato, praticado corrupção, porque foram submetidos na instância administrativa a um processo sujeito ao contraditório e ampla defesa. Então, a amostra e a análise dos dados indica que, dentre esses servidores sobre os quais havia uma grande certeza ou uma grande probabilidade de prática da corrupção, na verdade, teve-se um índice extremamente baixo de punição na esfera penal e na esfera administrativa. A conclusão vem a corroborar um pouco a hipótese inicial de que, de fato, o grau de eficácia do sistema judicial contra a corrupção é baixo. E dentro do contexto de combate à corrupção e dos pressupostos teóricos do trabalho, de que um melhor combate à corrupção teria um forte efeito inibitório para a sua prática, nós podemos concluir que há um dos elementos que podem vir a explicar essa dificuldade de combate à corrupção no Brasil, seja a falta de efetividade das sanções judiciais, sejam elas na instância civil, sejam elas na instância penal. Bem, agradeço aqui ao professor Carlos Higino pela apresentação do seu trabalho, pela escolha do tema também bastante interessante. E agora é hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. Comentários à Constituição do Brasil, de Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins. Editora Saraiva. A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio. Editora Campos. Corrupção, dificuldades para definição e para um consenso, de Zane Andrade Brey. Editora Revista de Administração Pública. A Corrupção e a Economia Global, organização de Kimberly N. Elliott, editora UNB. E a Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. A produção acadêmica é em destaque. Vamos conferir agora a oferta de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil. Tese de Robério Nunes dos Anjos Filho. Igualdade tributária e incentivos fiscais a investidores não residentes. Dissertação de Lauriana de Magalhães Silva. O direito e os princípios autofundantes. O fenômeno jurídico e sua relação com a ordem metafísica. Dissertação de José Leão Júnior. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos em seguida com o estudo de Carlos Higino Ribeiro de Alencar, Direito e Corrupção, o estudo sobre a eficácia do processo judicial no combate à corrupção. Dissertação apresentada no curso de mestrado em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito. Até já. Estamos de volta com o programa Academia, lembrando que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Em debate hoje, o estudo de Carlos Higino Ribeiro de Alencar, Direito e Corrupção. O estudo sobre a eficácia do processo judicial no combate à corrupção. Dissertação apresentada no curso de mestrado em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito. Vamos passar agora para a parte de debates, onde eu convido, já passo a palavra, ao professor Augusto Aras. Saúdo a todos, ao nosso apresentador Rimac Souto, ao meu colega de bancada, o doutor Vinícius Carvalho Madeira, e ao mestre Carlos Higino Alencar. Assim também aos senhores telespectadores que têm prestigiado muito esse programa, e eu particularmente sou um assíduo, assisto frequentemente, e louvo muito essa iniciativa que já data de algum tempo. O tema é muito importante porque está na pauta do dia. Eu diria que está na pauta do dia desde que o Brasil foi descoberto. Porque a corrupção no Brasil tem um viés histórico
cultural. E nós sabemos que toda a sua gênese está na cultura patrimonialista, que foi aqui estabelecida, em que o público se mistura com o privado. Mas, se é verdade que isso está arraigado na cultura brasileira, também é verdade que nós temos avançado muito. E podemos lembrar que no pós-Constituição de 88, nós tivemos uma revolução no que toca a instrumentos legislativos relevantes, importantes, para combater a corrupção no país em todas as áreas. Então, nós podemos lembrar que já em 1990 tivemos a Lei Complementar 64, que dispunha, como dispõe até hoje, sobre as inelegibilidades. Nós tivemos, em 92, a Lei da Improbidade Administrativa. Em 95, a Lei dos Partidos Políticos. Em 97, a Lei Eleitoral. Em 2000, tivemos a Lei da Responsabilidade Fiscal. E, mais recentemente, tivemos a Ficha Limpa, que completa um rol de leis que, de alguma maneira, se dirige ao combate à corrupção. Então, nós já sabemos. Isso nos faz meditar, logo de saída, porque com o manancial legislativo desta ordem e deste valor democrático e republicano, o que torna inefetivo o sistema judicial de combate à corrupção brasileira? E é nesse aspecto que louvo mais uma vez o trabalho do mestre Carlos Higino Alencar, porque ele traz um profundo estudo, inclusive estatístico, acerca do resultado dos processos administrativos, cíveis e penais envolvendo servidores públicos federais que, por qualquer infelicidade, estiveram envolvidos em atos de improbidade e de corrupção. De maneira que, diante desse quadro, que é o quadro que apresenta o tema, e que foi muito bem aqui sintetizado pelo nosso professor Higino, a primeira pergunta que faço é: professor Higino, considerando que temos leis, nós já sabemos, o que é que nós podemos fazer? Que atitude podemos tomar? Como o Judiciário pode e deve agir? Como o Ministério Público pode agir? Como a advocacia pública e privada podem se comportar para contribuir decisivamente para uma mudança desse quadro de impunidade, que eu particularmente me reservo para o segundo tempo voltar a tratar do assunto. Então, esta é a primeira abordagem que faço a Vossa Excelência. Muito obrigado, professor Aras, pela brilhante intervenção. Eu concordo com o senhor, eu acho que toda essa gama de inovações legislativas referidas, algo também que tratei no meu trabalho nesse ponto, é o de que a punição ou a dissuasão do caráter do sistema judicial depende de dois elementos. Um primeiro, a existência de penas, e o segundo, a probabilidade de ser punido. Eu acho que todo o assunto tratado por Vossa Excelência está muito ligado à questão das penas. E muito a isso eu ainda venho adicionar, algo contido no meu estudo, de que todos os tipos penais ligados à corrupção tiveram, quando houve modificação nos últimos 15 anos, um aumento da pena prevista. Né? Isso ocorreu com excesso de exação, com criação de tipos novos, com corrupção passiva. Então, soma-se a isso também que a legislação penal também se tornou mais dura. Né? De onde eu só posso concluir que o problema está em grande medida no segundo elemento, né? A probabilidade de ser punido. E nesse tocante, eu acredito que existem duas questões principais. Né? A primeira delas diz respeito à dificuldade probatória e processual ligados ao crime de corrupção. Porque, ao contrário de alguns outros crimes, como os dolosos contra a vida, como os crimes contra o patrimônio, né, a corrupção exige um suporte técnico de todas as instâncias, e aqui não só do Ministério Público, mas também policial, que envolve o Poder Executivo, e mesmo do próprio Poder Judiciário, no sentido de se elaborarem provas, né, que demonstrem cabalmente que isso existe.
Em alguns casos, isso é um pouco mais fácil, algum caso de recebimento direto, de corrupção, de propina, mas em outros que envolvem, por exemplo, superfaturamento de obras ou uma aplicação inadequada de recursos públicos, esses temas são extremamente complexos. Eu acho que, por um aspecto, a gente não tem no nosso sistema judicial, e aí não só no Poder Judiciário em si, mas todos esses entes envolvidos, os quais eu mencionei, uma preparação técnica necessária nesse quesito. E o segundo aspecto, eu acho, está ligado não às situações de matéria de direito material, mas processual, né? Por muitas vezes nós temos a certeza de que o Ministério Público ingressa com as ações, muitas vezes os juízes e a Polícia Federal na montagem dos inquéritos, os juízes na condução dos processos são empenhados em que esses cheguem a termo de maneira adequada, mas o próprio sistema de natureza processual hoje permite uma gama muito grande de recursos, né? E cumpre destacar nesse quesito de que normalmente esse tipo de pessoa que pratica o ilícito da corrupção não é aquele tipo de criminoso sem nenhum recurso, muito pelo contrário, dotado muitas vezes de bons advogados, consegue construir boas teses de defesa e, dada a multiplicidade, eu diria assim, das questões recursais no Brasil, muitas vezes esse tipo de ilícito acaba caindo, não diria no esquecimento, mas acaba não sendo punido em função da prescrição. Então, eu acredito que precisaria se avançar muito nesse aperfeiçoamento dos instrumentos técnicos dessa ação, porque ela os exige de maneira mais vigorosa, e, por outro lado, precisaríamos ter, não só nesse problema, mas em vários outros, uma redução da quantidade de recursos existentes no país. Deixa eu passar então agora a palavra ao Vinícius de Carvalho Madeira, que é procurador federal. Bom, agradeço o convite de estar aqui pelo Dr. Carlos Higino. É realmente uma honra. E eu gostaria de começar falando do trabalho em si, que eu achei realmente muito interessante. E à primeira vista, o que me chamou a atenção é que, ao contrário de muitas teses que a gente vê por aí, é uma tese objetiva, é uma tese que não se perde em estudos de doutrinas, a gente não ouviu ele falar aqui em autopoiese, por exemplo, né? Apesar de eu saber que ele conhece muito bem disso, mas isso é uma coisa que me chama a atenção, porque apesar de ser um trabalho extremamente jurídico, ele traz esses elementos estatísticos, né? E permite que a gente tenha um outro enfoque, um outro olhar sobre a questão, no caso a questão da corrupção, tá? Eu estive um período agora em Portugal, na Universidade de Coimbra, e lá a gente tem uma sala de revistas muito interessante, com publicações do mundo inteiro. E uma coisa que me chamava a atenção é que sempre havia várias revistas novas que chegavam falando de corrupção. E eu ficava vendo que aquilo ali é uma coisa, não é só do Brasil esse problema, não é um problema mundial. A gente tem essa imagem de que o Brasil é um país extremamente corrupto, mas isso, na verdade, é um problema que acontece no mundo inteiro. E o mundo inteiro se preocupa com isso. Mas o que eu noto e que eu percebi do trabalho é que existe uma preocupação de se colocar a resolução da corrupção em cima do judiciário. As análises são sempre feitas como que o judiciário vai resolver o problema, né? E no trabalho do Dr. Higino, a gente vê que, no fundo, a administração, pelo menos na parte dos estudos estatísticos que ele fez, a administração está conseguindo bons resultados. Ela consegue punir os seus servidores quando ela atua administrativamente na esfera administrativa, né? Agora, quando isso chega no judiciário,
para aquele mesmo fato ser analisado sob a ótica de um ilícito penal ou sob a ótica da improbidade administrativa, que é um ilícito civil, né? A gente nota que já existe uma dificuldade muito maior de haver efetivas condenações, né? Então, assim, o que eu noto é isso, assim, o mundo inteiro se preocupa com isso, mas é muita coisa voltada para o judiciário. E eu acho que a gente tem que começar a tratar a questão na própria esfera administrativa. Tá? E aí, a pergunta, claro que temos que ir ao judiciário também, né? Mas é muito importante a esfera administrativa, porque ela muitas vezes serve até como base probatória para a apuração lá no judiciário dos ilícitos civis, da improbidade administrativa e dos ilícitos penais, né? E aí a pergunta que eu faço ao Higino é se, na sua opinião, é verdade mesmo que a administração realmente consegue apurar os seus ilícitos, ou, na prática, a maior parte dos fatos que acontecem acaba não sendo apurados, os processos acabam não sendo instaurados, porque a gente tem essa visão, né? Quem está um pouco de fora tem essa visão, e até quem está dentro também tem essa visão de que a administração percebe que há atos de corrupção, mas não consegue apurar. Tá? Quando começa a fazer o processo apuratório, alguma coisa acontece, vem prescrição. A gente no Brasil tem um problema que eu considero um problema, que é a tal da sindicância. Tudo começa como sindicância, e aí, na hora que vai fazer o processo disciplinar, aquilo ali já se esvaziou, porque começou como sindicância, e a gente tem muitos fatos que a gente tem vários elementos que já dá para começar a fazer o processo disciplinar de uma vez e já aplicar a penalidade, mas não a administração. Então, assim, eu tenho essa visão ainda um pouco de que a administração poderia fazer mais internamente, mas o trabalho do Dr. Higino mostra o contrário, que a administração, na verdade, está conseguindo, não é? E aí eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. É muito interessante, eu agradeço a intervenção, Dr. Vinícius, e vou também aí um pouco seguir a linha de raciocínio do professor Aras, de que acho que nesse aspecto, não penso que a administração, ou digamos assim, para sermos mais específicos, que somente na instância administrativa as coisas caminhem bem ou sejam elas perfeitas. Na verdade, não. Temos ainda muitas falhas. Mas há também nesse quesito um notado avanço nos últimos anos, né? Não esqueçamos que, no âmbito, por exemplo, do Poder Executivo, a própria Controladoria Geral da União, né, criada no final de 2001, passou por um progresso muito grande nos últimos anos e tem tido uma efetividade muito sentida nessas áreas, não só de punir alguns casos mais graves, mas de organizar todo um sistema de corregedorias no âmbito do Poder Executivo Federal. E essa ação não foi isolada, né? É importante destacar, por exemplo, um avanço que eu reputo extraordinário no âmbito do próprio Poder Judiciário, que foi a criação do CNJ, acompanhado também no âmbito do Ministério Público do CNMP. Porque esses novos conselhos passaram a fazer um acompanhamento, uma articulação e até uma aplicação de sanções administrativas a juízes, chegando até mesmo a ministros de tribunais superiores. Coisa inimaginável no Brasil de outrora, né? Coisa inimaginável há tempos atrás. Eu acredito, doutor Vinícius, que tenha havido essa articulação. Não que a instância administrativa seja perfeita, mas tem se aperfeiçoado e tem conseguido dar essa resposta, uma resposta eficaz no sentido de combate à corrupção. Ainda há muito que se fazer, até mesmo porque isso os próprios presidentes do Supremo Tribunal, que presidem também o CNJ, verificam, há uma heterogeneidade muito grande no âmbito dos órgãos públicos, sejam eles do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo ou do Legislativo, né? Nós verificamos que o próprio CNJ, em avaliações, vê que há tribunais muito eficientes, organizados e que acompanham o dia a dia dos seus juízes
como também no Poder Executivo. Nós temos situações de corregedorias já muito mais estruturadas, que têm já uma tradição de maior combate. É um caso no âmbito do Executivo Federal, da Receita Federal, da Polícia Federal, do INSS e alguns outros órgãos onde isso ainda está num processo ainda muito embrionário ou inicial. Mas eu acredito que o balanço geral é um avanço gigantesco nos últimos anos. Eu acho que tem tido no âmbito administrativo isso. E acho que isso também não passa ao largo do judiciário. Eu acho que os juízes, os membros do Ministério Público, da Polícia, têm trabalhado muito em relação a isso. Veja-se a quantidade de operações ligadas à corrupção, até a prisão em flagrante, muitas vezes, de pessoas corruptas, mas acredito que há problemas ainda em relação ao sistema, não às pessoas que não permitem que o avanço tenha sido tanto maior assim no âmbito do Poder Judiciário. Uhum. Bem, professor Eugênio, às vezes eu com essas comparações de ontem, hoje, às vezes, em algumas situações, a gente fica um pouco assim pensando, bom, será que não é os fatos que acabam se tornando notórios pela mídia e a aparição de mais fatos sendo resolvidos ou não é o caso, né? Mas às vezes essas comparações de datas nos traz essa preocupação. Por outro lado, nós temos aí de tempos para cá, é mais comum nós ouvirmos falar nas corregedorias, como o caso que o senhor citou agora, dentro do próprio Conselho Nacional de Justiça, e as corregedorias em várias instituições, hoje elas tomaram assim um poder enorme. E aí, pegando gancho aqui na pergunta do procurador Vinícius, ele pergunta mais do lado administrativo. Eu gostaria de fazer uma junção das três coisas, o penal, o civil e o administrativo. Como é que essas três sanções, ou pelo menos, digamos, investigações, elas estariam funcionando? São paralelas? São totalmente isoladas? Ou uma, por exemplo, depende da outra, ou na hora de punir, digamos que a administrativa diga, olha, não tem nada, mas a penal vem e diz, olha, tem sim. Como é que funciona? Há uma hierarquia nessas três? A sua pergunta é muito boa, muito interessante, porque destaca esse caráter específico do sistema jurídico brasileiro. Na verdade, as instâncias penal, administrativa e civil são instâncias independentes entre si, né? Há a possibilidade de haver uma sanção na instância administrativa e essa sanção não ocorrer na instância penal, na instância civil. O que acontece como exceção somente a isso é que delas, talvez por ter a instrução probatória mais aprofundada, no caso da instância penal, havendo absolvição por negativa de autoria ou da existência dos fatos, nesse único caso específico, nessa única exceção, essa exculpa o servidor punido na instância administrativa e civil, ou seja, há uma prevalência final, mas somente por essas duas questões. Cumpre destacar que, em vários casos, essa não punição, por exemplo, na instância penal, decorre por falta de provas ou por prescrição. Nesse caso, a instância penal não tem nenhum condão de influenciar na administrativa ou na civil, né? O que é importante também, eu acho, nessa sua pergunta, é o fato de que, entendo que para essa maior efetividade da punição, há de haver um diálogo maior na produção de provas. Isso seria muito importante. E seria muito importante que esse compartilhamento fosse ampliado, né, e que provas utilizadas, talvez produzidas na área administrativa, já se guiassem por critérios de exigência e de qualidade necessárias nas outras instâncias, a fim de que elas pudessem ser aproveitadas e, no fim e ao cabo, o servidor que tivesse praticado o ato sofresse as punições devidas nas três instâncias e não somente uma delas. Eu acho que isso é um grande passo que nós temos também para avançar nesse campo das punições contra a corrupção. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já! Hoje, o programa Academia destaca o estudo de Carlos Higino Ribeiro, de Alencar, Direito e Corrupção. Um estudo sobre a eficácia do processo judicial no combate à corrupção. Dissertação apresentada no curso de mestrado em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito.
O programa Academia é o único da TV brasileira que destaca e coloca você, estudante, em contato direto com uma banca examinadora. E para conferir as dicas de como sair bem na defesa de seu trabalho, de sua tese, de sua dissertação, convidamos o professor e doutor em Direito Constitucional, Alexandre Bernardino. Olha, a apresentação final, ela na realidade a dica principal é tranquilidade. Porque quando chega nessa etapa, o orientador já avalizou o trabalho. Então o orientador já está dizendo para o aluno, e ele é corresponsável nesse processo, olha, seu trabalho está apto para apresentação. Então o aluno tem que gerar tranquilidade, o candidato a mestrado ou doutorado tem que gerar tranquilidade para poder conseguir discutir e expor os seus pontos de vista, a sua base teórica e a consistência na argumentação que ele desenvolveu ao longo do trabalho, para poder gerar a discussão que é feita nas bancas de defesa de dissertação e defesa de tese. Tá aí a dica. Bem, passar a palavra mais uma vez ao professor Augusto Aras, ele que é um apaixonado pelo direito eleitoral, tem inclusive um livro publicado sobre a fidelidade partidária, não é, professor? Exatamente, tive a honra de ter a minha tese de doutorado sobre fidelidade partidária acolhida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mandato de segurança 26.603 do DF. Então hoje o Supremo acolhe a tese de mandato representativo partidário, em que o titular do mandato não é mais o parlamentar, nem mesmo o chefe do executivo. É o partido como uma instituição situada entre a sociedade e o Estado, sem o qual a nossa democracia representativa não se realiza. O senhor já está preparando um novo trabalho? Exatamente, no final do mês de setembro. No final de setembro nós estaremos publicando uma continuidade do fenômeno da fidelidade partidária no Brasil, que envolve o tema ditadura intrapartidária. Então, creio que, se a academia se interessar pelo tema, será com muita honra que voltaremos aqui para debater este fenômeno que tem aluído a nossa democracia representativa, desgastando a autenticidade da representação popular no Brasil. Pergunta, professor Gino? Claro, sim. Professor Gino, falando também de direito eleitoral, claro, que Vossa Excelência nos traz aqui aspectos importantes das instâncias administrativa, civil e penal. Mas como eu sou um aficionado pelo direito eleitoral, na verdade eu sou um aficionado pelo direito, viu? A minha paixão é a carreira jurídica. E sempre atento a todas essas movimentações, eu notei que Vossa Excelência cuidou muito de logo no início do trabalho, sobre aspectos da pena, as duas escolas clássicas, aquela que defende o caráter retributivo e a outra que defende o caráter dissuasório. Verifico também que Vossa Excelência adentrou e examinou a efetividade da instância administrativa no que toca às condenações e a manutenção dessas condenações na esfera administrativa, praticamente de 90% dos casos. Mas nós temos visto que essas condenações administrativas, elas têm tido uma repercussão muito importante na esfera eleitoral. E a lei do ficha limpa é o reflexo desse movimento social que impôs uma atitude drástica, impôs um projeto de iniciativa popular que nós devemos muito à ABRAMP, à CNBB, ao Movimento de Combate à Corrupção, às instituições democráticas desse país, que fizeram com que essa lei complementar viesse à tona, esteja aí presente, esteja contribuindo para que nós tenhamos práticas republicanas, não na aparência, mas na sua substância, práticas democráticas, não na forma, mas na sua materialidade. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, ora, doutor Higino, como nós podemos ter um trânsito, eu diria uma conexão necessária, efetiva, já que estamos falando sempre de efetividade do direito, como nós podemos, principalmente agora nesta última semana em que o STJ consagrou a ideia de que, para que se caracterize ato de improbidade, é indispensável a caracterização do dolo ou da culpa, ou seja, aquela ideia da violação aos princípios do artigo 11 da lei de improbidade sofre uma mutação
há uma nova interpretação, que não basta a violação ao princípio, é preciso que essa violação esteja envolvida em caráter subjetivo por dolo ou por culpa. Como nós fazemos essa conexão necessária? Primeiro, no plano da prova, que é fundamental, porque nós vivemos um Estado de Direito. O Estado de Direito se opõe ao Estado despótico, absolutista. Nós vivemos sob o império da lei. Como nós podemos trabalhar em todas essas instâncias? Primeiro, o caráter da prova, no que toca agora a este entendimento robusto do STJ, exigindo dolo ou culpa para a condenação administrativa por ato de improbidade e, obviamente, no plano civil também. Segundo, como nós podemos tornar efetivo essa conexão necessária entre condenação administrativa e eleitoral em tempos de ficha limpa, que certamente veio a complementar a Lei 6490, que, ao meu sentir, foi até então um tigre de palha e agora não, agora está com dentes até demais. Muito obrigado, professor Aras. Eu começo aqui pelo último dos seus questionamentos em relação à situação eleitoral. De fato, não foi tratada nessa situação, nessa dissertação, em virtude do escopo ter sido trabalhado em cima de agentes, os quais nós classificamos não como os agentes políticos, mas como agentes públicos no sentido administrativo, né? Uma das situações que foi feita por opção no trabalho de pesquisa, ele decorreu muito de algo que poderia criar um grau de complexidade à pesquisa e que talvez tornasse a situação mais turva, que era a situação de envolver agentes políticos, muitos dos quais têm a chamada prerrogativa de foro, né? Então, nesse caso, se optou por agentes que não tinham essa prerrogativa. Há agentes, claro, que têm poder de coerção, de imposição de sanções elevado, auditores, delegados, né? Mas evitou-se tratar a questão do eleitoral, em grande parte porque não eram agentes que normalmente concorram às eleições e não eram agentes de caráter político, né? Até uma das conclusões que se tira disso aqui é que talvez se desmistifique algo que é muito comentado no Brasil, mas muitas vezes assim, pouco estudado a miúdo, da questão da prerrogativa de foro. Ou seja, nós temos alguns problemas de efetividade do sistema judicial no combate à corrupção, muitas vezes isso é atribuído meramente à prerrogativa de foro. Não que eu seja favorável a ela. Acho que ela deve ter um caráter muito limitado, talvez muito mais limitado do que o seja no Brasil. Mas acho que se consegue aqui aprofundar um pouco o debate e dizer que não é somente um problema dos tribunais superiores, né, do STJ, do STF, que não conseguem aplicar esse tipo de sanção. Na verdade, é uma questão geral do sistema judicial. Em relação à situação da prova, concordo com o senhor, no sentido de que essa instrução probatória tem que estar muito bem alicerçada em elementos que não meramente façam a conexão genérica com os tipos previstos, seja na lei de improbidade, seja nos tipos penais, mas que realmente fique comprovado o dolo ou a culpa. No caso, essas condutas que serviram de base para o estudo, todas elas são condutas de natureza dolosa, né? Todos os casos, e houve essa preocupação no estudo, de se evitar algumas condutas administrativas de natureza culposa, como, por exemplo, a desídia, né, que poderia gerar algum grau de dúvida, e a fim de evitar esse tipo de problema, né, o trabalho se focou em condutas essencialmente dolosas do nível administrativo, para poder comparar com a situação nas instâncias penal e civil, e que, nesse caso, se tivesse uma base mais segura, né? Não diria uma base que não pudesse ter contestação, porque o direito sempre está sujeito a novas interpretações, novas análises, é da natureza da sua evolução, mas que a base em geral fosse sólida. E eu penso que se conseguiu contornar muito essa situação com a utilização de condutas nas quais estivesse bem caracterizado o dolo. Professor Vinícius. Bom, já que estamos falando de improbidade administrativa, eu queria destacar aqui um resultado do seu trabalho,
que me impressionou muito, que foi a baixíssima, não é a baixa, não, é a baixíssima efetividade das ações de improbidade administrativa. Enquanto, eu não lembro mais exatamente os números, mas era coisa assim de 1%, não é, gente? E isso realmente me impressiona muito. E por que isso é assim, né? E uma coisa que me preocupa muito é que a gente está falando aqui, o seu trabalho se foca de fato em relação aos agentes públicos, né? Mas o que me preocupa, além disso, e talvez mais do que isso, são os corruptores, né? A gente escuta muito na televisão, às vezes, no último período, o caso do nosso último governador de Brasília, ouvimos falar de agentes corruptores ali, e eu fico me perguntando, será que aquelas pessoas vão ser processadas de fato? E a ação de improbidade também serve para elas. Ao contrário da ação administrativa, que se foca exclusivamente no servidor público, a ação de improbidade também serve para elas. Então, a sensação que eu tenho no resultado do trabalho do Dr. Higino é que a administração está fazendo a parte dela, mas o judiciário não consegue fazer a parte dele de pegar e prender e apenar, na verdade, o principal, que é o corruptor, porque se não existisse o corruptor, não haveria o corrompido, né? Então, eu acho que e a minha pergunta é nesse sentido, por que o doutor Higino, o que o doutor Higino pensa em relação à efetividade da improbidade, por que ela não é efetiva? Eu me permito aqui de fazer um pouco um gancho nas colocações iniciais do professor Aras. Eu acho que nós temos no Brasil uma tradição patrimonialista muito forte, né? Dr. Aras já deve ter com certeza militado na esfera penal, e isso qualquer pessoa, não precisa ser do direito, se entrar no presídio, vai ver quem são aqueles que estão lá encarcerados, né? E isso demonstra um pouco esse reflexo da cultura patrimonialista e da cultura que no Estado brasileiro não se criou essa noção de que todos deveriam realmente ser iguais perante a lei, né? Eu acho que em relação aos corruptores, um pouco daquilo que já tratei, mas assim, caminhando um pouco mais, acho que são aquelas pessoas que nos escandalizam um pouco quando nós as vemos presas, porque são as pessoas que são as altas autoridades, ou às vezes é meu vizinho que possui um padrão de vida elevado, né? E aquilo nos choca um pouco. Eu acho que há uma mentalidade que deve evoluir nesse sentido, e isso, de uma certa forma, eu acho que acaba influenciando a própria instituição probatória em alguns desses tipos, né? Se pergunta muito isso. Outro aspecto, como já comentado, eu acho dessa dificuldade. A dificuldade de tanto da preparação dos órgãos para que aquele processo seja mais robusto, com as instruções probatórias de levantamento de o que realmente houve de sobrefaturamento, o que realmente houve de desvio de recursos, como também há um fator relevante que é analisado em muitos casos de corrupção mundo afora, ligado à qualidade da defesa. Normalmente os corruptores, tanto os corruptores como os corruptos, mas muito mais até os corruptores, possuem uma qualidade muito elevada de defesa, o que exige que cada vez mais os órgãos estatais tenham que estar se aprimorando para conseguir fazer com que aquele processo realmente chegue ao final com a adequada instrução probatória e com a efetiva indicação das provas que levam à conclusão de cometimento do ilícito, né? Eu diria que até dentro desse nosso panorama de evolução de combate à corrupção, essas coisas só um pouco, me permite ser até um pouco otimista, talvez como o Dr. Aras, e que acho que as coisas têm demonstrado alguma melhoria, por mais que ainda estejam aquém do que desejássemos. E acho que isso tem sido influenciado em grande parte por isso. Mas é um conceito lento, eu acho que é um conceito de difícil absorção pela sociedade, e que a gente ainda precisará de, acho que, muita evolução, tanto na nossa natureza social, como também das instituições jurídicas, para que a gente tenha cada vez mais essa possibilidade de ver os, como chamamos, né, crimes do colarinho branco,
efetivamente punidos, né? E que isso sirva de exemplo para um Estado em que tenha leis mais respeitadas, que tenha leis, um sistema jurídico mais estável, que hoje, em diversos estudos que tratam de desenvolvimento, colocam como um dos fatores primordiais para o desenvolvimento do país. Bem, agradeço aqui mais uma vez ao professor Carlos Higino, que hoje apresentou o seu trabalho, também como o professor Augusto Aras e ainda o procurador federal Vinícius de Carvalho Madeira. Você também pode participar do programa Academia enviando a sua sugestão de tema e do seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia. Para isso é fácil, basta enviar um e-mail com o título e também o seu currículo para academia@stf.jus.br. E agora nós vamos ficar com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória do jurista, político e escritor Olavo Pinto. Olavo Bilac Pinto nasceu em Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais, em 1908. Estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais. Eclético, seguiu as carreiras de jurista, professor, político, escritor e advogado. Indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal em 1970, exerceu a vice-presidência da Casa 7 anos depois. Lecionou em universidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foi presidente da Câmara dos Deputados e trabalhou como embaixador do Brasil na França. Como escritor, publicou diversas obras, entre elas Estudos de Direito Público, publicado em 1953. Asseguro que dentre os cargos em que já me encontrei investido, nenhum excede a eminência ao de membro desta corte, nem me terá sido mais grato. Considero mesmo um privilégio ter encerrado minha vida num posto que me empolgava e que procurei exercer com devoção. Olavo Bilac Pinto. Obrigado e até o próximo programa.